Voltamos com o futebol, noite de muita emoção pela Copa do Brasil. Vamos aos gols de quarta-feira, começando pela Sul-Americana. Em Salvador, o Vitória levou a melhor sobre o Sport. O Ilha abriu o placar com um golaço. Ritieri empatou e Marcinho colocou os baianos na frente de novo. Vitória classificado 2, Sport 1. No Serra Dourada, o Goiás eliminou o Fluminense com este gol de Eric no segundo tempo, 1-0. Copa do Brasil, no Maracanã, o Flamengo devolveu a derrota de 3-0 na primeira partida contra o Coritiba. Alexandro marcou de pênalti 2 vezes e Eduardo Silva definiu. O resultado levou a decisão para os pênaltis. Os 2 goleiros brilharam e no final o Flamengo venceu por 3-2 e se classificou depois da cobrança de canteiros. Em Fortaleza, mais emoção com Ceará e Botafogo. O primeiro tempo terminou empatado em 2-2. No segundo tempo, Bill colocou o Ceará na frente. E o Ceará, que jogava com a vantagem do empate, já comemorava a classificação quando, nos acréscimos, Luiz Ramírez deixou tudo igual. E logo em seguida, André Bahia classificou o Botafogo com um belo chute de fora da área. Final Ceará 3, Botafogo 4. O Corinthians atropelou o Bragantino com 3 gols em 19 minutos, marcados por Renato Augusto, Ralf e Felipe. O Bragantino não conseguiu reagir e só marcou no fim do jogo com Guilherme Mates. Final Corinthians classificado 3, Bragantino 1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense derrotou o América de Natal por 2-0. Mas quem se classificou foi o América, que podia perder por até 2 gols de diferença. E a gente ficou devendo os gols de um jogo, a vitória do Cruzeiro classificado sobre o Santa Rita de Alagoas por 2-1. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, senhora. Márcio, noite de muita emoção, vitórias heróicas aí de Flamengo e Botafogo, hein? Eu diria até uma noite inacreditável, né? Porque o Botafogo venceu com um gol aos 49, outros 50 minutos, né? Coisa raríssima no futebol. Você pode ter um gol nos acréscimos, agora 2 e com tanta extensão de tempo. O Botafogo, mais na base da garra, conseguiu essa virada e agora enfrenta o Santos nas quartas de final. E o Flamengo, que precisava de uma vitória de 3-0, conseguiu. A torcida ajudou, o time mostrou muita garra. O Vanderlei tem realmente carisma, está dando maior sorte, também alguma competência. E o juiz deu uma mãozinha, porque o segundo gol do Flamengo foi um pênalti que absolutamente não existiu. A bola bateu no ombro do jogador, que estava com o braço abaixado, e o árbitro já tinha dado um pênalti polêmico. Deu o segundo, o Flamengo se aproveitou, não tem nada a ver com isso, ganhou 3-0. E nos pênaltis, um festival de perdas de pênalti, de incompetência, mas o Flamengo, mesmo assim, foi melhor, menos ruim do que o Curitiba. O Flamengo contou com a sorte, com o erro. Com ele também, com a sua competência, com a sua garra, com a sua torcida, tudo isso. Porque a coisa não acontece com um fator só, foi um somatório, né? E o Flamengo também deu sorte, vai pegar, sorte entre aspas, nas quartas de final, a América de Natal, que em tese é um time mais tranquilo para o Flamengo ir até a semifinal. Agora já estão quase definidos quase todos os confrontos, né, Márcio? Tem o Botafogo e Santos, que é um jogo equilibrado, Flamengo e América de Natal, o Flamengo com alguma vantagem, o Cruzeiro contra o ABC, que o Cruzeiro é super favorito, e a única indefinição ainda é o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras ou o Atlético Mineiro. Jogo hoje à noite, o Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo por 1-0, é o favorito para ser o adversário do Corinthians nas quartas de final, fechando assim os 8 times remanescentes. E o Fluminense saiu da Sul-Americana. Que coisa, né? O melhor carioca, todo mundo depositava esperança, foi eliminado da Copa do Brasil pelo América de Natal, levando 5-2 do Maracanã. E agora, de saída, também eliminado pelo Goiás, vencido só por 2-1 no Maracanã, e ontem perdeu por 1-0. E o Fluminense, logo de saída, está fora da Sul-Americana, fora de tudo, Copa do Brasil, Sul-Americana e uma certa crise à vista. Agora, falando em eliminado, Márcio Guedes, ontem o Grêmio foi eliminado pela Justiça Desportiva da Copa do Brasil, justamente por aquele caso que nós falamos muito aqui de racismo. O que você achou dessa decisão? Luciano, a coisa mais importante de sair é o seguinte: tinha que haver uma punição, tinha que sinalizar que isso não pode ficar como está. Então foi legal que acontecesse. Foi uma punição rígida. Foi uma punição rígida, foi bom que tivesse havido a punição, multa, tudo bem. Os torcedores também proibidos 2 anos de frequentar os estádios, perfeito. Eu só acho que você eliminar o Grêmio da competição, não acho que é legal isso. Os profissionais nada tem a ver com isso. Eu acho que podia interditar o estádio por algum tempo,
para mostrar que o clube também era, de alguma forma, punido. Mas isso não foi significativo, Márcio Guedes, para que outros clubes evitem esse tipo de confusão no seu estádio? Mesmo sem isso, teria sido. Você interditar o estádio por algum tempo é muito prejuízo, a multa já é muita coisa. 50 mil reais a multa deles e o árbitro também pegou 90 dias de suspensão. O árbitro viu aquela confusão toda, aquela palhaçada não colocou toda. Na súmula? Não, só depois, quando pediram a ele, pressionaram, ele fez um adendo à súmula, mas aí ficou uma coisa meio estranha. Mas eu sou contra nessa história toda aí, só a questão da eliminação do Grêmio, embora tenha sido um pouco inócua. Porque ele já estava praticamente eliminado. Perdeu 2-0 e ia jogar em Vila Belmiro para recuperar isso, seria muito complicado. Mas fica, digamos aí, essa referência desse assunto aí. Tá certo. Márcio Guedes, muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. E a torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira, que foi flagrada ofendendo o goleiro Aranha do Santos, prestou depoimento à polícia em Porto Alegre agora há pouco. Ela chegou à delegacia por volta das 10 da manhã, escoltada por policiais. O depoimento durou cerca de 1 hora e do lado de fora, um grupo pequeno de manifestantes estendeu uma faixa contra o racismo. Outros 5 torcedores já prestaram depoimento.